Sim, já lá vamos a esse mapa, mas antes eu queria te perguntar como é que a Ucrânia está a reagir a toda esta situação? Bem, a Ucrânia, de facto, e é outra das reações, absolutamente. Nós temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano aqui, através de um tweet, e era a tal convergência à qual eu fazia alusão anteriormente. De facto, temos aqui o Japão e a Ucrânia numa grande convergência, não é? Que é a convergência talassocrática do ataque à Eurásia, não é? À telerocracia, às potências da Terra, e lá está. O que é que nós vemos aqui o senhor dizer? A posição da Ucrânia é inabalável. A soberania do Japão sobre os territórios do Norte está fundamentada em fatos históricos e no direito internacional. Nenhuma visita, nenhuma passagem do tempo e nenhuma tentativa de impor um fait accompli podem legitimar a ocupação. Ora, como é óbvio, o ucraniano está a falar destas determinadas ilhas, mas ele não tem grande interesse em saber isto, Bruna. O interesse dele é fazer, através da comunicação ucraniana, chegar àquilo que são aliados da Ucrânia, a ideia que a Rússia, de facto, realiza este tipo de operações a toda a hora, não é? Como nós sabemos, a Ucrânia não é uma potência mundial e nunca se poderá ocupar verdadeiramente do Pacífico. E por isso mesmo nós temos aqui um uso ardiloso desta visita de Vladimir Putin e lá está. Aqui vemos também que há um apelo aos aliados: rejeitem qualquer tentativa de normalizar a ocupação russa, isolem ainda mais o agressor e aumentem a pressão através das sanções. Mas repara, é muito interessante, isolem ainda mais o agressor. O que é que este senhor está a dizer? Bem, ele está a dizer que a União Soviética e a América, que era a aliada da União Soviética, foram, na realidade, os agressores. E o Japão não foi o agressor. E aqui, de facto, convém relembrar que o Japão era um aliado da Alemanha nacional-socialista e que o imaginário nacional-socialista continua bem vivo numa parte da sociedade ucraniana. Por isso, este combate contra uma espécie de Rússia eterna acaba por nos demonstrar aqui que a Ucrânia remete o seu discurso para alguns pontos que ocorreram nos anos 30 e início dos anos 40 do século passado. E agora sim temos aqui um outro mapa que está também inserido no documento que falávamos e que também mostra aqui outra perspectiva da questão. Exatamente, Bruna. E é muito interessante, nós temos aqui mais uma vez em língua inglesa, já falámos aqui estes territórios do Norte, não é? Que são as tais ilhas disputadas, mas eu agora queria chamar a atenção do telespectador para esta questão aqui, que é mais a sul, que é uma disputa territorial tendo em conta a ilha de Takeshima. Ora, esta ilha de Takeshima, neste momento, está debaixo de qual soberania? Está debaixo da soberania da Coreia, Bruna. E repara aqui como é que os Estados Unidos da América têm que navegar uma grande complicação, porque quando nós começamos a ver o irredentismo japonês, não é só aqui no Norte e depois contra a Federação Russa. É também a ir para o Ocidente contra a Coreia. Ou seja, e é muito interessante também a escolha de não mencionar esta questão agora, mas esta questão está em cima da mesa e é algo que o documento de segurança japonesa acaba por demonstrar. Ou seja, como é óbvio, se eles tivessem tido um pouco de tato, Bruna, poderiam ter deixado esta questão de fora, mas não o fizeram. E não o fizeram conscientemente, porque o irredentismo japonês continua com uma grande força. Depois, temos aqui mais a sul, o problema é a China, não é? Aqui a questão de Taiwan. E relembrar sempre que o Império Japonês, Bruna, teve em sua posse Taiwan, que em bom português se diz Formosa, não é? Esta tal ilha que nós nomeámos já há alguns séculos, e de facto, a mim parece-me, apesar que isto não seja dito de maneira clara, que o Japão também tem interesse em, se calhar, no futuro, se as coisas correrem bem, reunir Taiwan não com a China, mas com o próprio Japão, e de facto temos aqui o avanço da China para o Pacífico, não é? Isto aqui é uma mensagem clara para Washington, não é a questão no Mar do Sul da China, que é outra, é esta questão de dizer aos americanos: atenção, os chineses estão cada vez mais a entrar no Pacífico e, se nós quisermos fazer aqui uma projeção futura, se Pequim e Moscou em algum momento entrarem no Pacífico, a ideia vai ser fazer uma espécie
de desarmamento tecnológico, através da nova guerra tecnológica contra o Japão, não é? Impedir que toda a questão tecnológica no Japão funcione e os japoneses, quando falam desta questão da presença chinesa no Pacífico, é para dizer aos americanos que eles têm que se preocupar mais e têm que fazer mais. De facto, é um documento esclarecedor e é um prazer ver estes documentos. Não é todos os dias que quem analisa estas matérias pode, de facto, debruçar-se num documento desta envergadura e desta importância. Depois de analisada esta visita de Putin às Ilhas Kurilas, vamos avançar porque nos Estados Unidos decorrem outras movimentações. Desta vez é Marco Rubio que continua aqui a preparar aquela que será a sua presidência. Exatamente, e eu não sei se nós podemos vir um pouco mais abaixo para ver o vídeo, mas isto essencialmente foi uma entrevista que Marco Rubio, Marco Rubio dá a esta senhora com a sua esposa. Isto aqui é muito americano, ou seja, é a aspirante a primeira-dama dos Estados Unidos da América. Nós depois até estamos a ouvir agora o Rubio, e ele está a falar de Kennedy, que vemos ali nas imagens. E, em grande medida, a senhora perguntou-lhe: mas tu és Maha? E agora relembrar aqui aos telespectadores o que é que isto quer dizer. Donald Trump tem aquele movimento MAGA, com G. Maha é com H. É não fazer a América grande outra vez, mas fazer a América saudável, não é? De healthy, em inglês outra vez. E, de facto, Kennedy joga este determinado papel e tenta combater fast food e tudo mais, e quando ela lhe pergunta se Marco Rubio está alinhado, a mulher ri-se logo e diz não, que Marco Rubio gosta de comer comida que não é necessariamente a comida mais saudável, e nós temos aqui também este aspecto lúdico, não é? Ou seja, esta questão que Marco Rubio está, e isto é uma entrevista, eu digo aos telespectadores para repararem nisto, ele sentado assim ao lado da esposa, a esposa que também participa. Isto é uma operação de sedução do eleitorado norte-americano. Marco Rubio, neste momento e neste tipo de operação, está muito à frente de J.D. Vance, Bruna. E há a reação por parte de Kennedy, que reagiu também numa publicação na rede social X a esta entrevista de Marco Rubio. Exatamente, nós temos aqui o Secretary Kennedy, não é? O homem forte da administração Trump para as questões da saúde, e de facto este tipo de tarte, ou seja, é algo que os americanos concebem, que é algo que sem dúvida não será muito saudável, e Kennedy ali diz: é assim que o secretário Rubio viaja, não é? Em cima da Pop Tart, não é? Este tipo de doce. E porquê? Porque naquela entrevista o Rubio dizia em alguma medida que Kennedy comia um tipo de coisas, não é? Sauerkraut, e ele tinha que levá-las, e havia todo um projeto, quer dizer, era muito complicado. E ele disse: epá, não dá para comer isso. Isto foi uma das grandes invenções da América, aqui também a apelar a uma parte da população, a dizer que estas Pop-Tarts são uma das grandes invenções culinárias da América, também para apelar ao coração e ao nacionalismo norte-americano através da culinária, quem diria? Muito bem. E Afonso Moura, temos apenas um minuto final, mas pedia-te um comentário. Aquela que estará a ser a preocupação da França em relação ao rearmamento alemão. Voltamos ao início, Bruna. Voltamos à Segunda Guerra Mundial. Porque se na Europa era a França, em alguma medida, que foi a aliada à França do General de Gaulle, a França de resistência da América, ora, a França está preocupada como a Rússia está preocupada com o Japão. Ou seja, isto, na realidade, é um discurso francês que vai também buscar toda a história da Segunda Guerra Mundial, e isto é uma mensagem para os norte-americanos, porque os alemães estão-se a rearmar e a França está muito preocupada com isso. A América vai ter que fazer escolhas difíceis nos próximos anos. E que amanhã vamos analisar com mais tempo esta questão. Afonso Moura, obrigada pela análise. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.